Queria começar então, meninos, agora sim, né, colocando para vocês um desdobramento de alguns dos temas que a gente falou nas aulas passadas, né? A gente tinha falado sobre aquela questão dos protestos contra o racismo, né? Nós falamos sobre protestos contra o fascismo e aquela coisa, e os desdobramentos de estudo. E eu comentei com vocês a importância de vocês analisarem isso a partir de uma ótica de embasamento, né? Não entrar na onda de redes sociais, de ficar falando as coisas, né, à torta direita sem nenhum tipo de embasamento, certo? Aí a gente falou, inclusive, sobre isso no nosso último tema, que foi a questão do discurso de ódio nas redes sociais e a questão do cancelamento nas redes sociais. Hoje, eu terminando de montar a aula para vocês e dando aula no terceiro ano e lidando com 10 coisas ao mesmo tempo, me chega uma mensagem do amigo meu falando: Raul, estão falando que você e seus amigos furaram a quarentena. Vou lá no Twitter, postam um grupo chamado Vigia Quarentena, Goianos Furando a Quarentena, um vídeo de uma festa junina que aconteceu em 2017, que um amigo nosso colocou, né, que era o dono da casa, né, colocou em homenagem ao amigo nosso que faz um ano que morreu, certo? Ele morreu em 2019, e o vídeo era em homenagem a ele. A festa foi em 2017, ele estava nessa festa, certo? E a galera colocando lá como se fosse festa que aconteceu agora, certo? Aí o povo descendo a lenha, colocando coisa do tipo assim: Corona, faça seu trabalho, sabe? Então, quer dizer, a gente percebe o tanto que as redes sociais, gente, podem ser, na verdade, extremamente venenosas, perigosas, certo? É o cancelamento do Raul, certo? É, 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 ainda bem que, do mesmo jeito que são idiotas, né, por não verificarem nada, ficam falando que o governo produz fake news, mas não verificam absolutamente nada do que postam, do que compartilham, nem eles que postam e nem os que ficam comentando e falando essas asneiras, certo? E aí também, né? Então tá, força-tarefa. Todo mundo que sabia da história foi lá, destruiu esse povo também. E o dono da casa que a festa aconteceu já vai fazer uma representação de denúncia por calúnia. Quero ver, vai mexer com quem tá quieto? Cacete. Passear, vai lacrar na internet do caralho. Às custas dos outros, tá bom? Eu aqui parecendo uma ameba parada que tem 3 meses para vir gente falar um trem desse. Tá doido. Vai lá. Então, meninos, quer dizer, olha só, né? A gente falou na semana passada sobre cancelamento, sobre como essas coisas acontecem muitas vezes de forma completamente irresponsável, de forma as pessoas não leem nada, não verificam nada e sabe, ficam reproduzindo esse tipo de coisa. Certo? Eu tava falando de alguém que tinha comentado em alguma das turmas da menina lá da Luísa Sonza, que tinha falado do negócio que ela tinha postado que ela ia comer, certo? E que pegaram isso depois que ela parou do Whindersson e que ela tinha colocado a frasinha: quem me comeu, comeu, quem não comeu, não sei o que, tá lá. E insinuaram que ela estava falando sobre ela mesma quando ela estava falando da comida que estava lá e que supostamente ela estava se oferecendo para as pessoas quando já ainda estava com o Whindersson. E aí detonaram a mulher de todo quanto é jeito por uma maledicência, por uma coisa de não saber ler direito, né? Por isso, né, que eu estava falando até para vocês da importância de você não entrar nessas ondas sem embasamento, sem conhecimento, não reproduzir esse tipo de coisa, né? Então, meninos, né, essa é literalmente a minha vida, né? Eu passo o tema e de repente acontece um trem desse comigo. Agora, ainda dentro dos desdobramentos dessas questões, uma coisa que eu queria muito colocar para vocês também, gente, é o que aconteceu a partir da recorrência desses protestos antirracistas que estão acontecendo no Brasil. E que diz respeito, e aí eu vou fazer um chutinho aqui para vocês. Esse tema vai aparecer em não apenas um vestibular no final do ano, tá? Fique esperto. Esse tema vai aparecer em não apenas um vestibular no final do ano ou quando os vestibulares acontecerem, os vestibulares no final do ano.
essa questão de quererem derrubar as estátuas de figuras históricas que eram homenageadas e que hoje estão sendo ressignificadas, certo? E isso aí, gente, tem a ver com memória, isso tem a ver com identidade, isso tem a ver com a maneira como as pessoas vão se manifestar e até que ponto essas manifestações elas são produtivas. Vamos lembrar que FUVEST já teve redação sobre memória e identidade. A UNB adora esse tipo de coisa. A Unicamp já fez redação muitos anos atrás sobre a questão do patrimônio, certo? Fique esperto com esse tema. Fique esperto com esse tema, principalmente se você for passear por aí. Pode até ser um tema de Enem, nada impede, certo? Depois que saiu o cinema, gente, eu não falo mais nada, né? Do que não vai cair. Mas me parece muito um tema de discussão para quem está pensando aí nas Unicamps, FUVESTs, até a evangélica, né? A evangélica gosta de uns temas meio parecidos com os da UNB, tá certo? Então, fique esperto com isso. Eu não sei de nada do que você está falando. Ô, judiação. Bom, gente, semana, faz mais ou menos uns 10 dias, né? Dentro dos protestos antirracismo, lá em Londres, fizeram isso aqui, ó. Não é isso. Fizeram isso aqui. Essa estátua, né, de um cara chamado Edward Colston, lá em Londres, foi derrubada pelos manifestantes. Não houve resistência da polícia, essas coisas todas, porque acho que já havia meio que um certo consenso de que essa estátua deveria sair daí, certo? Então, as autoridades não impediram, né, tipo assim, tiraram mesmo a estátua e jogaram ela no rio Tâmisa, que é o rio que corta Londres. Eu não vou deixar a coisa se estender demais, porque né, a gente tem muita coisa para fazer hoje. Mas eu quero saber, a princípio, o que vocês acham disso. Tá, primeiro, por que fizeram isso com essa estátua? Porque esse cara, que estava ali numa praça, né, numa estátua em praça pública, né, em forma, obviamente, de homenagem, esse cara, hoje, ele é visto como um sujeito que, basicamente, o quê? Enriqueceu no século XVIII traficando escravos. Certo? Então, por isso, a associação da derrubada da estátua com os protestos antirracismo. O que vocês acham disso? Desse fato que está aí retratado? Raul, Oi. eu acho que é um marco muito importante para a história, porque em pleno século XXI, uma estátua dessa que significa muito assim, para a história no fato dele ter traficado escravos, ter vendido pessoas, é importante para as pessoas, principalmente que são racistas, entenderem que isso não é mais tolerável, que Ok. isso não deve acontecer e que uma estátua dessa não deve estar no lugar onde está e não deve ser endeusada não deveria ter sido e não deveria continuar como assim não continuou. Então eu acho muito importante para a história. Então, beleza. Portanto, então, você acha que é um momento histórico no sentido positivo? Sim, Sim? eu Beleza. acho. Ok. Gostaria de saber a opinião de mais pessoas. Eu penso diferente. Tipo, apesar de ter sido a história, a cultura antigamente era aquela, então eu não posso destruir ela. Porque, tipo, tá lá não só para representar, não é para, tipo, endeusar, mas para dizer que o pensamento de antigamente era aquele. Certo. Então, você acha que tem um valor histórico nessa estátua e que, portanto, ela não deveria ter sido derrubada? Sim. Beleza. Gente, são basicamente esses dois pontos de vista que são ambos válidos e que você precisa tentar ver, né, ponderar, colocar na balança para analisar essa questão. Vamos lá. Esse sujeito, Edward Colston, merece ser homenageado como uma figura heróica hoje, no século XXI? Acho que todo mundo acredita que não, certo? Agora, esse sujeito
fez parte da história, faz parte da memória, da identidade de um povo e de um país? Faz. Beleza. Ele não deve ser homenageado, mas ele deve fazer parte da história. Ah, mas Raul, estátuas em praça pública eram feitas, eram construídas, eram erguidas para homenagear as pessoas. Então, beleza. Então, ele não merece ser homenageado? Façamos o seguinte. Primeira possibilidade. Junto a essa estátua, colocar uma placa dizendo quem foi o sujeito e por que que ele é conhecido. Colocando, inclusive, que foi um sujeito que enriqueceu, né, por meio da captura, aprisionamento e escravização de indivíduos vindos da África. Certo? Porque isso se torna didático. Certo? Outra possibilidade. O próprio poder público, por meio do clamor popular, né, a prefeitura de Londres, por exemplo, já devia ter feito coisas, agora o prefeito está fazendo, certo? Diante do apelo popular, a prefeitura retirar a estátua daquela situação que parece homenagem e colocá-la em um museu. Certo? Em um museu em que se discuta, em que se tenha material, documento, memória sobre a questão da escravidão. Vai caber perfeitamente lá. São duas possibilidades, não são? Sim, eu pensei em. Eu acho que deveriam ter colocado num museu. Porque eu concordo com o ponto de vista dela de ser um fato, um monumento histórico, mas não um monumento histórico válido. Aí eu acho que a gente pode lembrar da história de várias formas, assim como a gente está comentando aqui na aula, na aula de história e tudo mais. Mas se ficasse num museu, seria muito mais válido do que numa praça pública, Porque enaltecendo não tem algo essa, que não é pra ser. não teria essa característica de homenagem, né, no museu. Exato. Então, nós não estamos falando, gente, aqui de destruição de um patrimônio, porque o que fizeram com essa estátua foi destruição. Arrancaram ela e tacaram no rio. Isso é apagar memória, isso é apagar história. Certo? E com isso eu não concordo. Certo? Agora, o que é necessário? Aqui entra uma questão que num tema como esse que fala sobre a intolerância ao discurso racista no século XXI, a intolerância às ações racistas no século XXI, né? Você tem uma expressão que eu acho que é importante você utilizar. Ressignificação. Certo? Ressignificação é o que a gente precisa fazer. Isso não é um sujeito que merece ser homenageado, mas ele merece ser lembrado, até porque, gente, imagina se tivessem destruído completamente Auschwitz, o campo de concentração. Eu te falo por experiência própria, vocês sabem, né? Alguns de vocês sabem que eu fui lá ano passado, certo? E eu sempre fui um cara muito sensível a essa questão do Holocausto e tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e tal. Eu saí de lá destruído, completamente destruído. Mas eu imagino o quanto aquilo pode ser benéfico para um jovem meio alienado, que de repente tem até uma certa simpatia por ideias fascistas, ele não sai de lá sem pensar 10 vezes novamente sobre isso. Então, esse é um lugar que, por mais absurdo que seja tudo que aconteceu lá, é importante estar de pé, porque isso ajuda a ressignificar, a lembrar para que não se repita aquilo. Entendeu? Então, não. Derrubar e jogar no rio, eu não concordo. Mas outras estátuas... É tipo as estátuas do Stalin, né? Que elas não podem ser destruídas para elas ficarem à mostra e não ter um apagamento do que ocorreu no passado, né? Para as pessoas não voltarem a repetir aquilo. Exatamente, né? É a lembrança para evitar a repetição, certo? Na Alemanha, eles fizeram questão de apagar praticamente tudo que rememorasse o nazismo e Hitler, tá, gente? Uma grande maioria das coisas relacionadas a isso estão, na verdade, nos museus, não em lugares públicos, exatamente para evitar essa ideia de que aquilo ali faz algum tipo de homenagem ou algum tipo de apologia, certo, ao nazismo e à figura de Hitler. Tá certo? Então, eles estão nos museus, mas não nos lugares públicos. Certo? Aqui está... Ok.
Achei que estava pingando o negócio ali. Agora, olha só, outros exemplos disso estão acontecendo. No final de semana passado, aconteceu lá nos Estados Unidos, certo? Essa aba daqui de cima, gente, eu tenho uma raiva dela que vocês não têm noção aqui. Né? Essa é a estátua do Andrew Jackson, certo? Foi o 7º presidente dos Estados Unidos. Essa estátua fica de frente à Casa Branca, você está vendo a Casa Branca aí, né? Onde eles chamam Praça Lafayette, que é aquele gramado que tem em frente à Casa Branca, onde sempre tem muita manifestação, certo? Ele foi o 7º presidente dos Estados Unidos e ele é visto hoje, dentro de um processo de revisão histórica, de uma história mais crítica, como um dos caras mais execráveis possíveis e imagináveis que já passou pela presidência dos Estados Unidos. Ele foi o cara responsável pelo decreto que retirou os indígenas de suas áreas originais, para que se transformassem em lugares de extração de minérios e para fazer estradas. Calcula-se que milhões de indígenas tenham sido mortos por conta das leis criadas por esse sujeito, certo? Em nome de um suposto desenvolvimento na época, certo? Então, os presidentes dos Estados Unidos anteriores, né, Obama, o George W. Bush, né, nenhum deles jamais teve assim a menor intenção de colocar o quadro, porque todos os presidentes têm quadros, né, na Casa Branca. O quadro do Andrew Jackson, né, nunca esteve visível, né, nos gabinetes desses presidentes anteriores, nem do George W. Bush, que era um escroto, certo? O Trump mandou buscar lá no porão o quadro do Andrew Jackson e hoje o quadro do Andrew Jackson está no salão oval, a parte mais importante da Casa Branca, porque ele simpatiza com as ideias do Andrew Jackson. Tá certo? Ai, ai. Evolução para quê, né, gente? Então, o que aconteceu na semana passada? Manifestantes antirracismo, né? Nesse caso específico aqui nós temos 3 manifestantes, inclusive negros, pretos, pegaram correntes para derrubar a estátua. Só que a polícia chegou, né? E o Trump falou que era para usar a força contra os manifestantes que quisessem fazer vandalismo e aquela coisa toda. E aí impediram que eles derrubassem a estátua, certo? O Trump ele é errado na existência dele, do cabelo à própria existência. Ele é errado. Mas eu não acho também certo derrubar a estátua, né, como a gente falou agora. E estamos também vivendo, né, essa situação aqui, ó. O que é isso aqui, gente? Essa é a estátua de Borba Gato. Borba Gato é um dos bandeirantes que hoje se sabe que foram dos mais violentos, dos mais genocidas que fizeram o processo que fizeram parte do processo de bandeiras no Brasil, entradas e bandeiras, certo? Esse cara matou gente demais, matou índio demais, liderou estupros coletivos nas mulheres índias, sabe? O cara é um monstro, um horror. Só que, durante muito tempo, os bandeirantes foram vistos como grandes heróis dos bravadores, e não como mercenários, estupradores e genocidas. Então, né, quando eles eram vistos como heróis pela história, várias estátuas foram erguidas, como essa, e como a nossa querida Praça do Bandeirante, onde nós temos o Anhanguera, outro assassino, né? Então, já teve, assim, aqui em Goiânia já teve abaixo-assinado para tirar a estátua de lá, certo? Em São Paulo já teve inúmeras manifestações contra essa estátua se manter lá no bairro de Santo Amaro, e, inclusive, você tem projetos de lei, pedidos de vereadores de São Paulo para tirar a estátua de lá, certo? Diante do que está acontecendo, é bem provável que essa estátua seja tirada de lá pelo próprio poder público e levada para um museu que tenha a ver com esse período histórico das bandeiras, né, no Brasil, certo? Olha que interessante aqui, ó. Para muitos paulistas, né, Raposo Tavares, Fernão Dias, Cardoso e Anhanguera são apenas nomes de rodovias. Mas há coisas que nem o asfalto é capaz de esconder. O passado questionável dos personagens de nossa história. Esculpidos como heróis em áreas públicas,
os bandeirantes hoje representam algo ultrapassado e ofensivo. Junto aos protestos antirracismo ao redor do mundo, que têm pedido a cabeça e o corpo de pedra desses monumentos, surge a dúvida: o que fazer com um passado que já foi tido como heróico? Certo? Olha que interessante essa abordagem aí, né, gente? Beleza, meninos? Então, estamos falando de uma questão que envolve ressignificação, certo? Porque a mesma histeria coletiva e sem muita reflexão que faz esses cancelamentos na internet acontecer, faz essas pessoas se juntarem para derrubar patrimônio público, certo? Então, por isso que é disso que eu estou falando. Vamos fazer as coisas de forma sensata, de forma embasada, de forma consequente, porque isso traz muito mais benefícios positivos do que ficar lacrando e derrubando e xingando e sem verificar coisa nenhuma e sem respeito ao patrimônio, sem respeito à memória. Certo? Eu, pelo menos, acho assim, certo? E aí entra numa coisa que mexeu particularmente comigo, pelo seguinte... todo mundo sabe que eu sou um cinéfilo desses malucos, né? Eu adoro cinema. E dentro disso, eu sempre admirei muito, né, os filmes, os clássicos. E, recentemente, talvez um dos maiores clássicos da história do cinema foi meio que cancelado, né? Vocês devem ter visto isso aí. Do que eu estou falando? Estou falando de qual filme, gente? Quem leu sobre isso? Quem viu? Não viu? Alguém viu? Estamos falando, gente, de um filme de 1939, e aí vamos pensar. O filme é de 1939, beleza? O ano em que começou a Primeira Guerra Mundial. Desculpa, a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos eram, a essa época, um país que legitimava, por meio de políticas públicas e por meio de leis, a segregação e o racismo. Então, o racismo e a segregação eram legitimados por políticas nos Estados Unidos. E esse filme esse filme que é de 39, dessa época, se passa em 1863 a 1865, anos da Guerra de Secessão, a Guerra do Sul contra o Norte dos Estados Unidos, certo? Em que o Sul escravista vai lutar contra os Yankees, liderados por Abraham Lincoln, né, abolicionista e aquela coisa toda. Certinho? A história mostra do ponto de vista, a história do filme mostra isso do ponto de vista pelo lado de uma família do sul dos Estados Unidos, que tem uma fazenda e que tem escravos. Principalmente a personagem central, que é a Scarlett O'Hara, uma moça branca, super mimada, que está acostumada a ter tudo do jeito que ela quer e que, né, vai ter ali, vai ter um processo de amadurecimento e de transformação dela numa mulher forte, né, e na sua relação com o seu amor e inimigo Rhett Butler. A história do filme mostra essa relação dos brancos com os negros, escravos, de uma forma meio que natural. E isso pegou. Agora, na época, era natural? Era. Na época em que a história se passa, a escravidão era um fato? Era. Quando o filme foi lançado, as políticas racistas estavam em vigência nos Estados Unidos? Sim. Então, você não há nem como dizer que o filme seja racista, mas o filme, ele não questiona em nenhum momento a escravidão, como se fosse algo natural. Certo? E isso fez com que a HBO Max, o canal HBO Max e a plataforma da HBO, tirasse o filme do catálogo, certo? Mas disseram que o filme vai voltar. Vai voltar marcando as cenas com legendas explicativas
em que a ideia em que exista ali alguma conivência de racismo, ou em que o racismo seja naturalizado, ou em que mostra a submissão do negro ao branco, tal. Esse filme é nada mais, nada menos que o negócio quer me irritar, tô falando. E o vento levou, certo? Provavelmente, né, para vocês terem uma ideia da importância desse filme, gente, o pessoal que faz essa coisa das bilheterias, né, que conta as maiores bilheterias do mundo, da história do cinema, o pessoal fala, gente, o pessoal fica falando de Vingadores, fica falando de Avatar, é porque nunca fizeram direito, né, uma atualização da bilheteria de filmes do passado. Se fosse hoje com os valores atualizados, a bilheteria de O Vento Levou seria 10 vezes maior do que a bilheteria de Os Vingadores Guerra Infinita, por exemplo. Certo? E quase 10 vezes maior do que a de Avatar, que ainda é a maior bilheteria, né, de todos os tempos. Então, quer dizer, é um fenômeno sem precedentes. Nunca teve nada igual e O Vento Levou em termos de popularidade, em termos de premiação, em termos de tanta coisa. Certo? E esse filme, que é uma obra-prima, um clássico absoluto, por conta desse contexto, ele está sendo, né, revisitado e ressignificado. Na história, você tem algumas coisas que realmente, né, por exemplo, a situação é essa. A moça branca, Scarlett O'Hara, certo? Mimada, acostumada a ver as coisas do jeito que ela quer, e a sua fiel escudeira, que foi babá dela, que cuida dela agora que ela é uma jovem. E a relação é uma relação de muito carinho. A Scarlett O'Hara considera a Mamie como uma segunda mãe, certo? Só que ela é uma escrava, certo? Uma escrava doméstica. A ironia dessa coisa toda foi que esse filme ele gerou uma grande contradição. O ano era 1939, né? O filme ganhou uma porrada de Oscar, 10 Oscars. Certo? Ela ganhou melhor atriz, a Scarlett O'Hara, né, a Vivien Leigh, e a Hattie McDaniel, né, tornou-se a primeira pessoa preta a ganhar um Oscar. Porém, ela não pôde entrar no auditório junto com os outros indicados. Por quê? Porque o auditório era de um hotel que não permitia a entrada de pessoas pretas. Então, ela teve que receber o Oscar dela numa sala separada. Essa história é mostrada numa série que está na Netflix chamada Hollywood. Tá certo? Então, olha que loucura, né? Você tem, ao mesmo tempo, uma coisa de representatividade, a primeira mulher preta, a primeira pessoa preta a ganhar um Oscar, em O Vento Levou, e, ao mesmo tempo, a reafirmação dos preconceitos do racismo da época, a partir do momento em que ela nem entrar no auditório como os outros indicados, ela pôde por ser preta. Certo? Mas isso não tem a ver com o filme, tem a ver com a sociedade da época. Tá certo? É igual no filme Raça. O filme Raça é filme novo, é filme velho, onde conta uma história parecida, nessa coisa. Porque tem essa coisa do não poder entrar nos lugares, né? Tá ouvindo? Tô. É assim, ele conta a história de um americano negro, que ele é corredor. E aí, quando ele foi selecionado para participar das Olimpíadas, foi exatamente a Olimpíada da Alemanha. O nazismo na época. Não é a história do Jesse Owens? Acho que sim. Aí, tipo, ele ganhou 4 medalhas? Isso. Aí, quando vai ter a comemoração, ele não pode entrar pela porta da frente do prédio para poder participar da comemoração da vitória dele. Ele tem que entrar pelos fundos. Né? Exatamente. Então, ou seja, o racismo ele era legitimado por, né, políticas de Estado. Então, gente, né, aí a ideia é essa, né? E O Vento Levou vai voltar às plataformas da HBO, certo? Só que com essas legendas indicando situações de conivência com racismo e afins. Para a gente finalizar aqui, então, né? Só mostrar para vocês o trailer do filme, pra vocês entenderem aí a grandiosidade da produção e tudo mais.
Peraí, gente. Socorro, peraí. Peraí. Fiz bobagem aqui. Ai, Raul. Peraí. Vamos lá. Voltando, que eu acho que eu tinha esquecido. Eu não tinha ligado o som. Don't you want to marry me? I'm going to marry Melanie. But you can't, not if you care for me. Oh, my dear, why must you make me see things so personal? Ashley's going to marry Miss Melanie. It'll be announced tomorrow night at the ball. I don't believe it. If I dance, my reputation will be lost forever. Enough courage you can do without a reputation. Oh, you do talk scandalous. Well, the war's gonna start any day now, so we'd have left college anyhow. War. Isn't it exciting, Scarlett? You know those fool Yankees thinks they want a war? We'll show 'em. Well, gentlemen, if Georgia fights, I go with her. Like my father, I hope that the Yankees will let us leave the Union in peace. But Ashley, They've insulted us. you can't mean you don't want war. Most of the miseries of the world were caused by wars. And when the wars were over, no one ever knew what they were about. Oh, but there. No, you're just a child. It'll come to you, this love of the land. There's no getting away from it if you're Irish. I'm going home by the walk every step of the way. I'd kill you if you try to stop me. I will. Frankly, my dear, I don't give a damn. Né? Quer dizer, é a apoteose do cinemão hollywoodiano, né, gente? Então, fica aí essas reflexões a respeito do que fazer nesse processo de ressignificação de monumentos, de obras de arte, de filmes, de estátuas, que, pelo passar do tempo, se tornaram ultrapassadas em seus discursos, mas ainda são importantes como elementos históricos. Certo? Beleza? Então, bora lá. Chance. Dando sequência aqui no nosso materialzinho, queridos. Tá. A gente tinha mostrado para vocês essa questão, né, da redação por competência. Você recebeu esse material na sexta-feira, né? Exatamente. É esse material aqui. Certo? Tá tudo bonitinho lá, falando da competência 1, da competência 2. Quais são os problemas mais, né, recorrentes relativos à competência 2, meninos? A abordagem não completa do tema, por falha na leitura da frase temática, né? Então, a frase temática... Eu tô aparecendo para vocês aí? Tô, né? Sim. Eu quero tirar isso do modo leitura, eu quero botar assim. Tá, beleza. Né? A frase temática vai lá e coloca os efeitos de determinada coisa e você não faz uma tese em que você fala quais são esses efeitos, certo? Para você discutir. A frase temática coloca lá os desafios, não sei o quê, e você não coloca na tese que desafios são esses. A frase temática fala, né, das estratégias para combater determinada coisa e você não coloca na tese que estratégias são essas que deveriam ser feitas para combater. Gente, leitura da frase temática para elaborar a sua tese, pelo amor de Deus, pela milésima vez. Tá certo? E a incoerência ou falta de articulação na utilização do repertório sociocultural. Vamos lembrar daquele material meu de estratégias argumentativas e aquele material meu de repertório sociocultural produtivo, que fala o que você precisa fazer, cuidado com as pontes de sentido, né? Cuidado para que você possa, na verdade, fazer essas pontes de sentido acontecerem de forma coerente.
né? Quer dizer, cuidado. E como é que você faz isso, gente? Você faz isso da seguinte maneira. Você tem a frase temática. Você pensa em qual é a problemática que você precisa evidenciar e você pensa, né, na tese que você vai elaborar a partir da frase temática, a partir da expressão de direcionamento, efeitos, desafio, combate, lá. Certo? Depois que você fizer isso, você começa a pensar o que você pode mobilizar de repertório sociocultural para começar a sua redação. Certo? Tem gente que faz o contrário. Tem gente que fala, eu quero usar Durkheim nessa redação. Velho, você nem leu a frase temática direito ainda. Você nem sabe se, né, a abordagem que você vai fazer cabe Durkheim, você não fica longe demais, você não fica difícil demais fazer a ponte. Gente, repertório você vai selecionar depois que você já tiver o esboço do seu projeto de texto e a sua tese. Aí é que você vai pensar, o que eu posso utilizar para começar aqui? Certo? E aí fazer a sua, né? Quer dizer, suponhamos que você tem uma redação que vai falar sobre a volta da censura na sociedade contemporânea. E aí você está colocando essa volta da censura como um problema, certo? E assim, a frase temática é efeitos da volta da censura na sociedade contemporânea. Então, a volta da censura é um problema que você vai ter que evidenciar. Os efeitos da volta da censura vai ser a sua tese. Você vai falar quais são os principais efeitos desse problema que é a volta da censura. Beleza? Então tá. Agora, repertório de introdução, o que você vai colocar? Provavelmente alguma coisa que tenha a ver com liberdade de expressão, que tenha a ver com censura, que tenha alguma coisa a ver com isso que você já percebeu que tem que ser o seu direcionamento. Então, vamos supor, nossa, mas aí só pensa em ditadura, tal, não sei o quê. A ditadura foi um período em que a censura era vigente, principalmente a partir do AI-5, certo? Então, você pode utilizar? Sim. Certo? Aí você vai fazer o quê? A ponte de sentido, mostrando, né, que é preocupante que mais de 50 anos depois da assinatura do AI-5, da assinatura do AI-5, a sociedade, o Brasil viva na sociedade contemporânea a volta do cerceamento da liberdade de expressão e da liberdade artística e de opinião, certo? Então, o que você está fazendo? Pega o passado e compara com o presente, certo? Então, relação de comparação, para começar ali, né? Tcharará, passado e presente. Ou então, a relação entre ficção e realidade. É quando você coloca lá, você coloca o livro fulano de tal, não sei o quê, aí você coloca fora da ficção, dentro do contexto brasileiro, percebe-se que tal situação ocorre também se observadas tais e tais ocorrências e tais contextos. Certo? Então, essa ponte é fundamental, né, gente? Essa ponte é fundamental. Liberdade de expressão. Veio em você a ideia de falar sobre iluminismo. Certo? Você coloca lá no iluminismo, você pensou na ideia do racionalismo, do humanismo e de como, dentro dessa perspectiva, a liberdade de opinião e a liberdade de expressão vão ser valorizadas por muitos dos pensadores iluministas. Certo? Então, você coloca, né? No século XVIII, a racionalidade e o humanismo eram características básicas do pensamento iluminista que valorizava, por isso, a liberdade de expressão e de opinião. Muitos avanços em relação a esse assunto, né, esse contexto, foram conquistados ao longo da história. E é, portanto, estranho que, em plena contemporaneidade, fale-se novamente em um retrocesso como a volta da censura. Tá certo? Então, olha só. É estranho, portanto, que não sei o quê, papapá. Olha aqui os operadores argumentativos te ajudando a contextualizar, né, a coisa do passado e do presente, contraposições, né? É estranho, portanto, a conclusão que se chega, né? Se você olha que teve tantos avanços, aí de repente a gente chega na atualidade e aí tem um retrocesso desse, certo? Então, quer dizer, gente, essas pontes de sentido são fundamentais para dar coerência para o seu repertório sociocultural. E vamos lembrar, a outra coisa
essa questão da competência 2, né? E aí, lembrando, você tem aqui, ó, o que é o repertório de sociocultural que você pode utilizar? Você tem os elementos culturais, né? Que são os repertórios de introdução, contextualização, né? De ilustração, certo? Que são os filmes, os livros, as letras de música, os poemas, né? As séries, as novelas, os HQs, as obras de arte, certo? Que servem para o quê? Ilustrar, contextualizar, introduzir. E você tem um repertório de embasamento ou argumentação, que são aqueles repertórios que podem ser utilizados para o quê? Para comprovar um ponto de vista, já falando aí do D1 e do D2. Certo? Esses são os fatos históricos, os dados científicos, os fatos noticiados, os dados de pesquisas, né? Os documentários, as citações de autoridade, né? Filósofos, sociólogos, cientistas, né? Os conceitos científicos que são elementos comprovados, respaldados cientificamente. Tá certo? E aí, o que acontece? Problema recorrente: tornar o repertório sociocultural produtivo. Tá? Para que o repertório mobilizado em um texto argumentativo seja produtivo, é fundamental que haja entre o elemento selecionado e o tema, entre o ponto de vista específico ou a tese, uma relação de coerência. Para que isso ocorra, é necessário deixar claro para o leitor de que forma o repertório apresenta, contextualiza ou embasa o aspecto textual ao qual ele se associa. É dessa relação bem-sucedida que se obtém o chamado repertório produtivo. E aí eu coloquei para vocês alguns exemplos de repertório produtivo, tanto de repertório produtivo de ilustração, quanto de embasamento, fundamentação, baseado em redações nota 1000, certo? E a retomada do repertório sociocultural na conclusão, que é uma coisa que você pode utilizar através do arremate, né? Esse menino aqui, gente, esse Lucas Felp, ficou famosinho como um influencer, né? No Instagram dele, ele hoje dá muitas dicas sobre redação, certo? Acho que eu não sigo ele ainda, mas eu vou dar uma olhada lá. Acho que vale a pena você pegar, de repente, alguém que estava na sua situação não faz muito tempo, né? Ele fez o Enem em 2018, certo? E que hoje está aí usando as redes sociais para orientar, para ajudar outras pessoas a tirarem nota 1000, né? Acho louvável, certo? Claro que sempre prestem atenção. Se você olhar alguma coisa lá, que você falou, isso aqui está diferente do que o Raul falou, ou do que a Priscila colocou na minha redação. Aí você vai perguntar para mim, tá? Por favor. Vai lá. Aí, olha só. Depois que terminou a proposta de intervenção, né? Somente assim será possível combater a passividade de muitos dos que utilizam a internet no país e, ademais, estourar a bolha que, da mesma forma que o Ministério da Verdade construiu em Winston de 1984, as novas tecnologias estão construindo nos cidadãos do século XXI. Então, ele vai retomar o Ministério da Verdade e o livro 1984, que tinha sido colocado lá na introdução, e ele retoma aqui para fazer o arremate. E aí, só lembrando, não custa lembrar, né? Tem gente que até hoje se surpreende quando eu falo isso, né? E eu já falei algumas vezes. Vamos lembrar? Não se acrescenta novo elemento de repertório sociocultural na conclusão. Tá? Você não pode colocar uma frase de filósofo, não sei o quê, na conclusão, se isso não apareceu anteriormente na sua redação. Tá? Você, na conclusão, no arremate, vai apenas o quê? Retomar algum repertório que você já tenha utilizado para fechar o circuito da sua redação. Beleza? Tá. E aí, a última parte da competência 2, que é exatamente observar, né, que é falar lá, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. O que eu quero saber? Se o seu texto apresenta parágrafos desenvolvidos e não apenas embrionários. Vai olhar basicamente isso. Tem introdução, desenvolvimento e conclusão? Tem. Os parágrafos estão desenvolvidos? Tem um número suficiente ali de linhas para que eles sejam considerados desenvolvidos? Ou você está colocando aquele mundo velho de parágrafo de uma linha, né? Tem gente que faz 8, 10 parágrafos. Você vai perder ponto aqui, gente. Você vai perder ponto em tudo, na verdade. Por quê? Se cada parágrafo é uma unidade de pensamento,
Se você fez 8 parágrafos de redação, você está fragmentando seu pensamento o tempo inteiro, sem articular as coisas. Tá certo? Então, atenção. Aí, então, a competência 3, que tem a ver exatamente com isso que a gente estava falando agora, né? Selecionar o quê? O repertório, relacionar o repertório àquilo que você está apresentando, organizar isso dentro do texto e interpretar, ou seja, mostrar como que aquilo vai solucionar ou comprovar o problema que você está discutindo naquela parte da tese, né? Fatos, opiniões, informações na defesa do ponto de vista. Estou falando necessariamente da competência 3, da argumentação, particularmente do que acontece nos parágrafos de desenvolvimento, certo? E aí você vai voltar para aquele material meu de estratégias argumentativas, no qual você tem um negócio chamado organicidade textual, certo? Que vai falar o que é para você fazer nos parágrafos de desenvolvimento. D1, colocar em evidência o tópico frasal relacionado à primeira parte da tese, repertório de comprovação de embasamento sobre essa parte da tese, associação desse repertório ao problema e como que isso vai trazer consequências, efeitos, né, fazer comparações e chegar à conclusão que para você chegar, né, terminar aquele raciocínio sobre aquela parte da tese no parágrafo do D1. Tá certo? É importante ressaltar, gente, que esse processo de argumentação, ele acontece em 2 partes. Um está relacionado à competência 3, o outro está relacionado à competência 4. Qual é a primeira parte? A competência 3. Você evidencia o tópico frasal, ou seja, a primeira parte da tese ou a segunda parte da tese, dependendo se for D1 ou D2, certo? Você coloca o repertório que se liga àquilo ali para comprovar, para embasar, para fundamentar o que você colocou naquela parte da tese. Então, aqui, ó, o que você está fazendo? Selecionando, relacionando, organizando, interpretando o repertório para a defesa desse ponto de vista, que é esse tópico frasal. Então, isso aqui é a competência 3. Certo? Agora, o que acontece depois? Você não tem que utilizar os operadores argumentativos para mostrar a consequência daquilo, para comparar aquilo com outra situação, para mostrar os efeitos daquela consequência, né? Para fazer contraposições, para chegar a uma conclusão, para exemplificar, que não são os tipos de argumentação que eu coloquei para vocês também no material sobre estratégias argumentativas, né? E aí você vai evidenciar a utilização dos operadores argumentativos, aí já é competência o quê, gente? 4, né? Peraí, rapidinho. Já é competência 4. Por que que já é competência 4? Porque você vai utilizar o quê? Mecanismos linguísticos que são necessários para quê, gente? Para a construção da argumentação. É esse desenvolvimento da argumentação que depois que você fez o tópico frasal do D1, depois você colocou o repertório relativo àquilo, né? Aí, competência 3. Aí vem a competência 4, né? Como é que você vai desenvolver essa argumentação? Utilizando o quê? Os operadores argumentativos que estabelecem as relações de sentido, né? Causa, consequência, exemplificação, contraposição, certo? Para que você desenvolva a argumentação, utilizando os operadores argumentativos. Isso está naquele material sobre argumentação. Estou reforçando aqui. Tá bom? Beleza? E aí vem, né? Eu coloquei aqui, gente, eu coloquei um tanto de coisa, né? Os tipos de coesão, a questão dos conectivos interparagrafais, a questão da coesão referencial, né? Que é aquela que você utiliza palavras, que utiliza substantivos, que usa pronomes, que usa palavras de substituição para retomar um vocábulo que já apareceu anteriormente, para evitar a repetição, né, para facilitar a referenciação, né, tudo isso aqui entra nessas questões de coesão também, tá bom? De coesão referencial. Tem os 2 tipos aqui, tem os exemplos, certo? Tem um aprofundamento falando de como essa coesão vai acontecer até em textos que não são de redação, mas em textos literários, certo? Aí tem depois, né, uma coisa que é interessante observar. O que é isso aqui, ó? Correferência não anafórica. Ai, Raul, não faço nem ideia do que seja isso. Gente, anáfora acontece quando o uso anafórico de uma palavra é quando aquela palavra que eu coloquei, ela está substituindo uma outra palavra que já apareceu anteriormente, para evitar a repetição, certo?
Uso anafórico. Tá. Agora, e quando eu tenho uma coisa chamada correferência não anafórica? Presta atenção nisso aqui, meninos. Eu, quando coloco, por exemplo, o pronome ele para substituir o processo social brasileiro, certo? Esse ele é um pronome que está tendo seu uso anafórico relativo, substituindo essa palavra, essa expressão, processo social brasileiro. Certo? Sem a expressão processo social brasileiro, esse ele não faz sentido. Ele depende dessa referência anterior. Agora, vai acontecer às vezes de eu me referir à mesma coisa, mas utilizar expressões distintas que não dependem uma da outra. Isso eu chamo de correferência não anafórica. Porque quando é anafórico, o uso daquele pronome, daquela palavra, né, depende, a compreensão dela depende do uso da palavra anteriormente. Na correferência não anafórica, não depende. Olha só, são duas ou mais expressões linguísticas, né, podem identificar o mesmo referente, sem que nenhuma delas seja referencialmente dependente da outra. Então vai. Fala-se então de correferência não anafórica. Olha só, no texto, o Rui foi trabalhar para a África. Finalmente, o marido da Ana conseguiu concretizar seu sonho. Gente, se eu olho o marido da Ana, eu sei quem é o marido da Ana, é o Rui. Eu não preciso que a palavra Rui apareça aqui. Apesar de marido da Ana se referir à mesma pessoa, ao mesmo referente, eu não necessito, né, do nome Rui para entender o marido da Ana. Então, isso não é anafórico, porque não existe o quê? Uma dependência de um termo anterior para eu compreender a utilização desse termo aqui. Beleza? Certo? Então, nesse caso, as expressões o Rui e o marido da Ana podem ser correferentes, ou seja, podem identificar a mesma entidade. Quem? A pessoa Rui. Né? Sem que nenhuma delas funcione como termo anafórico. Por quê? Porque o marido da Ana não necessita, né, do nome Rui para identificar a pessoa, o referente de quem se fala. Tá certo? Então, meninas, aqui você tem material, aí tem a coesão sequencial, certo? A coesão sequencial, que é essa que tem relacionada ao quê? Os conectivos e os operadores argumentativos. Tá certo? E que a gente já trabalhou pra caramba também, desde quando eu passei para vocês os operadores argumentativos no começo da quarentena. Tá certo? Então, tá até aqui, ó, a lista de operadores argumentativos com as respectivas relações de sentido estabelecidas por eles já está disponível na plataforma. E nossa última parte teórica, né, mais técnica, que foi proposta de redação, o material já se encontra disponível na plataforma também, tá bom? Aí tem as redações aqui, que eu pergunto aqui, ó, esse texto, essa redação, que foi uma nota 960 até 1000, né? E aí a gente leu essa redação junto, do preconceito linguístico, e aí eu peço para que você avalie o texto abaixo e atribua uma nota observando o desempenho em cada competência. Tá certo? E aí você tem aqui a redação. Sobre o quê? Sobre a violência, violência contra o jovem. Tá certo? Meninos, tranquilo? Né? Esse material está sendo mandado para você hoje. Esse é um resumão de boa parte do que a gente fez esse semestre já, em termos de teoria, em termos de técnica. Tá bom? Beleza? Agora, também, vamos pelo menos começar aqui, vai chegar para você hoje esse material aqui. Né? O materialzinho de crase e de vírgula, esse problema da sua vida humana, né, gente? Ai, Raul, quando é que eu vou conseguir fazer isso de uma forma xalanal? Gente, é tão difícil fazer isso aqui, porque, na verdade, isso é tão... Andar de bicicleta é tão fácil quando você aprende. Certo? O que eu preciso que você entenda de uma vez por todas? Só vai existir crase quando você tem a preposição a, certo? E quando você tem
juntamente, ou mais aqui, ó, juntamente com o artigo feminino a ou as. Só vai existir crase quando houver a junção de uma preposição a com o artigo a ou as. Só. Se tiver faltando a preposição, ou se não for necessário usar artigo, não vai ter crase, porque é só dessa junção que existe a crase, que vai existir a crase. Então vamos ver como é que funciona isso na prática. Olha só. Um pouco de atenção basta, pois a regra é objetiva. Não se usa crase antes de palavras que não vêm precedidas de artigo feminino a. Então, se a palavra que antecede a crase ou não crase não for uma palavra que precisa do artigo a, se não precisar, tipo assim, a mesa, certo? Se não precisar desse a, não vai ter crase, porque não vai ter a junção da preposição com o artigo a. Tá certo? Agora, de base, você já toma aí uma regra geral. Se é da junção da preposição com o artigo a que vem a crase, então, em 99% dos casos, você só vai ter crase antes de uma palavra feminina. 99% dos casos, você só vai ter crase antes de palavra feminina. Oh, tem exceção? Tem exceção. Mas a exceção, gente, é exceção por uma razão. Certo? Agora, o que é feminino? Adjetivo, né? Um pronome pode ser também feminino, né? Adjetivo, pronome ou substantivo. Verbo nunca vai ser feminino, porque não existe verbo feminino e verbo masculino. Então, você nunca vai ter, né, crase antes de verbo. Né? Uma situação que vocês colocam demais crase é na expressão a partir. Partir é verbo. Você está colocando crase para quê no ar? Raul, porque eu não sabia disso. Não, tenho certeza que você já estudou isso. Você não fez para não assimilar. Então, primeira coisa básica. 99% das vezes só existe crase antes de uma palavra feminina. Segunda regra. Jamais, nunca, never vai ter crase antes de verbo, se esse verbo estiver ali no seu infinitivo. Partir, né? Cuidar, enfim, né? Tá? Não tem. Por quê? Porque verbo não tem gênero. Então, não tem como ter um artigo, a ou o. E a crase só acontece quando existe a junção da preposição com o artigo. Se a palavra que antecede, desculpa, a palavra que sucede a ideia de crase ou não, né, não tem nem gênero, não tem como você pensar em juntar um artigo com uma preposição. Tá certo? Então tá, vamos lá. Não se usa crase antes da palavra que não vem precedida de feminino a, como é o caso dos substantivos masculinos. Então, 99% das vezes vai ser feminino, né? Só com substantivos femininos. Os infinitivos de verbos e de pronomes, certo? Pronome depende, né? Tem o pronome pessoal, pode trazer alguma dúvida. Se você pega assim, um pronome tipo deste, né? Você não fala assim, o deste ou a desta. Você fala deste e desta. Desta maneira, não a desta maneira. Então, o pronome deste não cabe artigo antes. Beleza. Mas, por exemplo, se eu falar meu, minha, eu posso falar o meu, a minha. Certo? Então, nos pronomes possessivos, você tem aí uma possível facultatividade da utilização da crase. Vou mostrar já já para vocês. Agora, substantivos masculinos e infinitivo de verbo, não tem. Não tem. Certo, crase? Por quê? Porque não é substantivo feminino. E porque verbo, no infinitivo, não tem o quê? Gênero. Em alguns casos, o uso é facultativo. Por exemplo, antes de pronomes possessivos femininos, como falei agora, depois da preposição até e antes de nomes próprios femininos. Tipo, eu disse a Maria o que pensava sobre isso. Gente, você pensa o seguinte, Maria tá ali. Eu posso falar assim, Maria chegou. Não posso? Mas eu posso falar também, a Maria chegou. Não posso?
Então, o nome próprio, feminino, ele pede ou não pede, tanto faz. Maria ou a Maria, certo? Então, por isso é facultativo. Porque eu posso utilizar o artigo? A Maria? Pode. Então, eu disse, eu disse o quê? Alguma coisa a alguém. Disse a quem? A Maria. Certo? Então, agora, eu posso utilizar Maria chegou ou a Maria chegou. Então, é facultativo. Então, eu posso dizer, eu disse a Maria com crase, porque eu estou colocando a Maria, ou sem crase, porque seria só Maria. Por quê? Agora, o a que está lá pertence a quê? A regência do verbo dizer. Disse, quem disse, disse algo a alguém. Quem é esse alguém? Maria ou a Maria. Se eu estiver pensando em a Maria, tem artigo. Juntou, crase. Se eu estiver pensando só Maria, tá só a preposição disse a. Aí não tem artigo, não tem crase. Portanto, é facultativo. Nesse caso específico, de nomes próprios femininos. Certo? Tá dando para acompanhar aí, gente? Vocês estão vivos? Tá, sim, vai lá, ok. Beleza. Tá. Agora, alguns exemplos aqui para mostrar para vocês a questão do uso obrigatório do facultativo e do uso inadequado. Então, vamos lá. Uso obrigatório. Sua tarefa do dia é ir à escola. Gente, temos o verbo ir. Quem vai, vai a algum lugar. A regência do verbo pede a preposição a. Qual é o lugar aonde você vai? Certo? A escola. Escola, substantivo feminino, que cabe o artigo feminino. A escola. Eu vou a algum lugar. Que lugar? A escola. Então, eu vou a escola. Vou a preposição, a artigo escola, juntou, crase. Certo? A preposição vem da regência do verbo, que precisa da preposição a, certo? E a crase vai vir porque, junto com essa preposição que vem da regência, eu vou juntar aí o artigo da palavra feminina escola, a escola. Tá certo? Então, olha só. A regência do verbo ir exige a preposição a. Dessa forma, ao utilizar esse verbo, em qualquer de suas formas, né? Eu fui, eu vou, né? É necessário respeitar essa regra. No caso acima, a preposição junta-se ao substantivo feminino escola, que é precedido pelo artigo a. A junção da preposição a e do artigo a tornam necessário o uso da crase. Tudo bem? Esse é o caso clássico. É quando você vai usar sempre. Tá certo? Regência do verbo, né? Ou a regência que vai ter a presença da preposição a, certo? Juntamente com a periquita, né? Com o artigo do nome feminino. Agora, com algumas coisinhas para você cair esperto, gente. Ele saiu à francesa, né? Isso aí é uma expressão que indica quando a pessoa sai sem despedir de ninguém, né? Saiu discretamente e tal, né? Gente, aqui nesse caso é obrigatório. Por quê? Porque aqui vem as coisinhas. Quando a frase se refere ao modo ou maneira como algo é feito, utiliza-se a crase. Filé à parmegiana, tem crase. Filé, o quê? A moda parmegiana. Filé à moda. A moda? Crase. Certo? A moda da casa. Ele saiu à moda, à maneira francesa. Por isso, então, quando tiver a ver com moda, né, a maneira, o modo como algo é feito, e a palavra for feminina, tem crase. Tá certo? Tudo bem? Mas eu acho que eu colocaria, porque a palavra francesa,
né, é feminina, né? Então, assim, se eu tivesse que colocar uma crase, eu acho que eu colocaria aqui, né, porque é feminino. Ok. Uso facultativo, né? Falei para vocês onde que é facultativo. Facultativo, ó. Pronomes possessivos femininos, né? Depois da preposição até e antes dos nomes próprios femininos. Então, olha só. Desejei boa viagem à minha prima. Ou sem crase. Pronome possessivo. Minha. Eu posso falar minha prima chegou, mas posso falar a minha prima chegou. Então, se eu posso falar das duas maneiras, eu posso ter o artigo ou posso não ter o artigo. Se pode ter o artigo, e vai juntar com o quê? Boa viagem a alguém, não é? Então, a quem? A minha prima, aí vai ter crase. Agora, se eu não estou considerando o artigo a minha prima, estou colocando só minha prima, aí fica só desejar algo a alguém, só a preposição, não havendo junção com o artigo. E aí, então, isso é facultativo. Alguém perguntou alguma coisa aqui? Não. A crase é facultativa dos pronomes pessoais femininos. Por quê? No caso em questão, tem-se o verbo desejar. Observe que a regência do verbo é transitiva direta e indireta. Ou seja, quem deseja, deseja algo, que é o objeto direto, a alguém, objeto indireto. A pessoa a quem se deseja boa viagem é minha prima, a quem posso me referir sem artigo, minha prima, ou com artigo, a minha prima. Então, pode ou não ter a junção de preposição com artigo, tornando o uso facultativo. Certo? Gente, acabou nossa aula. Vai lá. Mas eu acho que isso aqui vai ser útil para vocês, né, gente? Espero eu. Agora, uso indevido. Olha o uso indevido. Boa tarde a todos. Por que você está colocando crase antes de um pronome masculino no plural? Pelo amor de Deus, né? Isso deve ser, na proposta de invenção, isso deve se estender a todos os segmentos do governo. Então, aí você vai estar com a crase lá. Baseado em quê? Todos é feminino? Não. Todos é um pronome, que nem cabe artigo antes dele. Para que você está botando crase ali? Tem-se no exemplo o uso indevido da crase, uma vez que o pronome todos não é feminino, e mesmo que fosse feminino, não poderia ser antecedido do artigo a ou as. Eu não falo os todos, eu falo todos. Certo? Assim como eu não falo as todas, eu falo todas. Então, já que não tem o artigo, como é que vai ter junção de artigo com preposição? Então, não tem crase. Os problemas sociais do país se intensificaram a partir da crise financeira provocada pela pandemia. Ai, ai, ai. Aqui a crase antes de verbo no infinitivo. Verbo, como eu disse, não tem nem gênero. Como é que vai ter artigo antes dele? E se não tem artigo, como é que vai juntar artigo com preposição para virar crase? Partir é verbo, no infinitivo. Portanto, jamais seria antecedido, vou até colocar, no infinitivo. Portanto, jamais seria antecedido pelo artigo, olha eu correndo para digitar as coisas, pelo artigo a. Se não há artigo, a expressão conta apenas com a preposição a, né? A partir, não justificando o uso da crase. Tá certo? Aí, meninos, tem os exercícios e vai ter... O que é isso? Peraí, não, chance. Tem os exercícios que eu peguei para você aqui, e depois tem a parte de periquito, como é que chama aquilo? De vírgula, tá certo? Com algumas coisas básicas, como, por exemplo, mostrar para vocês a utilização de vírgulas, né, entre sujeito e predicado, ou a necessidade de você colocar termos que estão deslocados na oração entre vírgulas no meio do período, certo? Então, isso aí vai estar junto com esse materialzinho também que eu vou passar para vocês hoje ainda, tá? Certo? É isso, meus queridos. Bastante que vai ajudar, que bom. Tá bom? Raul, basicamente isso aqui, sim, fechar o cerco
para que a gente não tenha mais motivo para errar nada a partir do segundo semestre. Por quê? Adivinha? Eu quero meu mil. Abre o microfone para dar tchau para mim. Aliás, abre tudo aqui. Abre a cara de vocês. Deixa eu ver vocês. Eu vou ficar um mês sem ver vocês. Tchau, Já tem 3 Raul. meses que eu não vejo vocês. Abre aí, deixa eu ver. Ah, não. Tchau, Raul. Tchau, meus amores. Tchau, queridos. Boas férias, viu? Boas férias, Raul. Aproveitem bem Boas as férias férias, tá? Aproveitem bastante, aproveitem com sabedoria, mas também descansem, se organizem para a gente voltar bem em agosto, tá bom? Beijo! Tchau, tchau! Boas férias para todo mundo que mandou aqui também. Tchau.